Eu estou tentando criar uma linha de raciocínio mais simples, né, nos vídeos, mas com contexto complexo, e tentar não colocar tantos contextos dentro no vídeo, né, para a pessoa não se perder no vídeo e para também não atrair haters, né, porque haters eles como falam, eles são bugados, né, eles ficam obcecados, né, e se perdem totalmente, né? Mas cada um com problema de haters, né? Vamos voltar aqui. Eu disse que o grande problema do Brasil, né, é a falta de estrutura, né, trazendo a miséria e a narrativa, né, do prato de arroz e feijão, né? Então isso faz com que as pessoas estejam só preocupadas em trazer alimento para casa, né? E cada pessoa tem um tipo de vida, cada pessoa tem uma escolha, e isso faz com que a pessoa ela tenha as suas questões que o fazem, mas uma coisa é você culpar uma pessoa que tem tudo e não faz nada, né? Outra coisa é você culpar uma pessoa que não tem nada e não tem condições para reparar o que é correto, né? Tanto que as nossas leis, elas defendem muito as pessoas errarem, né? Mas defendem por duas vias. A primeira via é que ou talvez os nossos governantes saibam que a população não tem estrutura nenhuma, então não se pode cobrar nada de quem não tem estrutura. Eu não posso cobrar. Existe um exemplo bíblico, né, que Deus ele ama quem planta 10, 20, 30, 40, 50, 100, né? Mas aquele que não planta nada, Deus ele não aceita, né? Ou igual os Estados Unidos ou Europa e Estados Unidos são países muito exigentes, né? Existe até a estrutura cultural deles, as críticas deles de que as pessoas elas exigem demais e não olham as diferenças, né? E aqui no Brasil esse conceito não cola aqui, né? Porque a estrutura social e intelectual é completamente diferente, né? Mas o que acontece, né? Ou os nossos governantes eles não cobram porque eles têm consciência da realidade do povo brasileiro, ou talvez a falta de estrutura até dos nossos governantes façam que a lei seja assim desse jeito, né? Mas jamais você pode cobrar uma pessoa que não tem conhecimento ou cobrar uma pessoa que ela nunca teve condição de ter as coisas. Você não pode cobrar uma pessoa ser correta se a vida dela sempre foi errada, né? Mas o povo brasileiro é um povo sem estrutura nenhuma, né? E isso faz com que as pessoas tenham um comportamento tão hostil, tão agressivo, tão ruins, porque as pessoas sentem medo, né? Eu poderia até fazer um vídeo explicando sobre raiva, sobre um surto de agressividade de uma pessoa, né? Porque a raiva da pessoa magoa muita gente, né? Mas existem explicações, né? Essas explicações porque que as pessoas brigam, e basicamente é medo de proteger alguma coisa, é só isso. Mas a gente não tem inteligência de ver isso, porque a gente pensa que todas as pessoas são igual aos nossos pais, mas muitas vezes os nossos próprios pais, eles pisam na gente, brigam, humilham, porque eles estão afundados dentro do sofrimento deles, né? Mas a questão aqui é qual? Se eu disse sobre o problema, qual que seria a solução, né? Infelizmente, as pessoas de esquerda acreditam que a solução é você distribuir dinheiro, né, para as pessoas mais pobres, distribuição de renda, né? Mas não adianta você distribuir coisas se não existe estrutura. O grande problema do Brasil e do povo brasileiro é a falta de estrutura, é a falta de estruturação, né? Então,
Como eu posso dizer para vocês aqui? E a falta de estruturação está diretamente ligada a posses e a conhecimento, né? As pessoas precisam ter posse e precisam ter conhecimento, né? E a prova disso, né, é que se você der dinheiro a uma pessoa que não tem estrutura nenhuma, a pessoa ela não vai querer fazer nada e ela vai viver da consequência dessa estrutura. Exatamente igual a vontade que eu fiz até uns vídeos mais cedo aqui explicando sobre conquistar a mulher, né? Um homem conquistando a mulher. Eu expliquei que a pessoa, geralmente os homens se frustram muito com as mulheres se frustram muito com os homens, por causa dos dois terem as vontades, né? E a vontade está diretamente relacionada a tudo que as pessoas fazem na vida delas, né? Mas se a pessoa ela não tem um preparo verdadeiro na vida dela, então elas vão impor a vontade um do outro, e essa vontade não corresponde à estrutura da realidade um do outro, os dois vão estar sempre em erro, e aí existiu a construção do amor, depois, pelo fato da vontade ser destruída, vai haver, né, a fragmentação do amor e a construção do ódio sobre isso, né? E a vontade, né, ela é construída, né, ela é uma estrutura intelectual que não temos consciência, mas ela é construída por todas as nossas escolhas, nossa vivência, nossa afirmação, né? Que eu tenho até uma tese que eu chamo ela de arquitetura mental, né? Então, o grande problema das dificuldades no nosso país aqui, os grandes problemas da dificuldade do povo brasileiro, né? É simples, não existe distribuição não de renda, mas sim de riqueza, né? Física, né? E riqueza sobre agregação dos valores, é você reconhecer, saber lidar, saber conviver. E a partir do momento que o povo brasileiro ele não tem essa estrutura, né? Ele vai ter sempre fome e ele nunca vai conseguir aprender, né, a como lidar e conviver, e aprender a tentar entender e lidar com a vontade das pessoas. Mas olha para vocês aqui, eu disse aqui no começo desse vídeo aqui, ou no outro vídeo, que os ricos eles não sabem lidar com as pessoas pobres, e eles têm tudo, né? Mas eles têm todas as coisas, mas eles não têm a coisa mais importante, que é o amor, né? Como falo, eles ficam o tempo inteiro afunados na sua autoafirmação e eles não aprendem, né, a entender as diferenças, e eles só ficam disputando a sua autoafirmação, quem sabe mais autoafirmação sobre coisas, né? Então a grande questão, né, está na educação das pessoas, mas a escola infelizmente ela não ensina nada para ninguém, né? Porque a educação ela não se baseia só em você aprender a como lidar com algo, como lidar com situações, com eventos ou com pessoas. Aprender, né, é você entender a consequência das suas vontades, entender a consequência da vontade das pessoas, das situações, o que elas criam dentro da gente, aprender como fala, a viver, né? Mas quando a pessoa ela está afogada e ainda ela aprende a vida de forma errada, né? Tudo é horrível, né? Ou, né, a pessoa ela só aprende a construir a sua personalidade e afirmar a sua personalidade. A única coisa que existe é a imposição dela, da personalidade em relação à pessoa e a coisas, e isso é horrível, né? E a gente precisa aprender, né, que
das nossas responsabilidades e da consequência de tudo, né? E o ser humano ele não consegue enxergar em escala infinita. Então o grande problema não está em nenhuma criação do homem, mas sim no próprio homem, e o homem não tem consciência de que ele é uma criatura imperfeita que não consegue ter correção e é escravo dos seus próprios vícios, né? Então o grande mal da sociedade, né, é a incapacidade de entender o seu gosto e a sua posição, e a questão letárgica de você desenvolver o seu intelecto, né? E isso dá para fazer um outro questionamento. A gente, infelizmente, o nosso intelecto está muito mais voltado ao comportamento, à inteligência emocional que faz a gente ter ações e ver as consequências das nossas ações, do que na inteligência da razão, né? Entender as consequências dos nossos instintos ou das nossas escolhas, ou até mesmo, a coisa mais importante, nós não temos valores, né? E a miséria faz isso, né? E o narcisismo e o egoísmo faz isso, né? Porque infelizmente 80% da população é pobre, mas os 20% são exploradores dessa pobreza e prometem soluções, mas essas soluções só são narrativas do sofrimento da pessoa, né? O povo brasileiro é um paciente terminal, de que a cura é muito grave, então é melhor tentar sempre tomar situações paliativas e nunca trazer a cura, porque ninguém quer fazer intervenções complexas e profundas, né? Porque a população, infelizmente, ela está em um estado terminal, né? E ninguém vai querer, como fala, tentar tirar tudo que é de ruim. Mas o ruim não é as pessoas, mas sim a condição da vida das pessoas.